Olá, queridos e amados irmãos, eu quero cumprimentá-los a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou Jairo, sacerdote, e estarei com vocês mais uma vez aqui, desfrutando da nossa lição de número 9. Que hoje iremos tratar de uma temática que também, como as outras, tem sido muito relevante para a nossa edificação. Bem, quero aqui agradecer já a todos vocês pelo carinho que vocês têm demonstrado para com a minha vida, curtindo nossos vídeos, comentando, compartilhando. Isso para mim é muito importante para que eu possa continuar fazendo esse trabalho, que é um trabalho qual eu julgo ser para o crescimento do reino de Deus e nenhuma vaidade aqui nossa. Minha proposta é para que eu possa, de alguma maneira, poder contribuir com o reino de Deus para o engrandecimento da nossa escola bíblica dominical, a qual eu considero uma sala teológica para o avanço do reino de Deus e para o conhecimento dos nossos queridos alunos. Bem, se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, Jairo Sacerdote, vai lá, se inscreve no nosso canal. Para mim será uma honra tê-lo você em nossa família sacerdote, tá bom? Nesta videoaula nós iremos estudar aqui sobre mais uma temática que nós estamos traçando durante esse trimestre. Eu uso a expressão traçando, pois eu faço a ideia de estamos aqui nos debruçando, né? Na verdade, estamos nos debruçando nesse trimestre sobre os ataques contra a Igreja de Cristo e as suas sutilezas. Nós já observamos o que é a sutileza e nós estamos aqui abordando sobre esses ataques. Bem, nesta oportunidade dessa nossa videoaula, nós iremos tratar aqui da tratativa da sutileza, do movimento dos desigrejados. A sutileza do movimento dos desigrejados. Bem, o nosso comentarista de nossa lição, da CPAD, é o pastor José Gonçalves. E ele coloca um título aqui, ou seja, ele coloca a verdade prática e o texto áureo, o texto de ouro, como eu gosto de abordar, de uma maneira muito inteligente. Eu acho um ponto de partida muito bom para a gente iniciarmos aqui a nossa aula nesta oportunidade. Bem, o texto áureo que está sugerido a nossa lição está em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. E tendo esta proposta de Hebreus 10, 25, está escrito assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros. E tanto mais quanto verdes, que se vai se aproximando aquele dia. Então, eu acho interessante a gente olhar aqui esse texto de ouro, esse texto áureo, que diz assim: não deixamos. Bem, a expressão não aqui já vem como uma advertência. Não faça, não haja dessa maneira, não deixe. Então, se na verdade tinha alguns que estavam, a gente usa o termo aqui, evasão escolar, estavam evadindo, né, da Igreja de Cristo. Então, esse termo aqui, estavam evadindo-se, deixando a sua própria congregação. E a verdade prática, o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdade espiritual, que é expressa no contexto da verdade igreja, da verdadeira igreja. Então a gente vai observar esse movimento dos desigrejados no ponto de vista
desvio da verdade. Então a gente vai ter que olhar dentro desse prisma, desvio da verdade, tá? E a gente aqui vai analisar, e eu sei que eu posso estar aqui falando, né, para algum desigrejado que possa estar ouvindo essa videoaula, mas a minha proposta não é te ofender, não. Minha proposta não é aqui de lançar pedras sobre você, também não é. Mas a minha proposta é de esclarecer esse movimento e se de fato você, que é um desigrejado, está nesse caminho certo. Então a gente vai tentar aqui, eu falo tentar, eu digo das minhas limitações, mas mediante a lição a gente vai observar que é uma sutileza, tá? A fim de fugir do plano real da Igreja de Cristo. Bem, a gente vai analisar aqui o texto bíblico em classe, está em Mateus 10, 19 ao 25. Esse é o texto qual está sustentado, qual é a base para o desdobramento dessa nossa lição. Bem, a gente vai analisar o primeiro ponto aqui da nossa lição, trazendo a ideia dos objetivos, porque eu gosto de analisar qual é o objetivo dessa lição. Qual é o objetivo que nós estamos aqui abordando essa lição e fazendo os desdobramentos? Qual é o objetivo? É de ferir? Não. Qual é o objetivo da nossa lição? O primeiro objetivo é explicar, ponto, a visão e a prática do movimento dos desigrejados. Segundo objetivo, rememorar a natureza da igreja do Novo Testamento. E o terceiro ponto, confirmar. A gente vai confirmar a importância e a necessidade da igreja. Então, o primeiro objetivo é explicar, o segundo é rememorar e o terceiro é confirmar. A gente vai estar aqui analisando. Bem, vamos lá para o nosso primeiro ponto da nossa lição. Nosso primeiro ponto da nossa lição, e eu coloco aqui como uma pergunta, não vou fazer uma introdução aqui, pois a introdução da nossa lição, a gente vai falar sobre os desigrejados. Quem são eles? Por que eles surgiu? Como é que eles estão avançando? Né? Por que da ideia de desigrejado? Então, desigrejado aqui a gente vai analisar dentro dessa proposta. Bem, a palavra-chave da nossa lição é desigrejado. Então, guarda isso aí, desigrejado. Vamos lá. Primeiro ponto aqui que eu preciso abordar com vocês sobre os desigrejados. Quem são eles? Quem são os desigrejados? Guarde isso aí. Os desigrejados são pessoas que já pertenceram a uma denominação, a uma igreja. Eles já pertenceram a uma igreja. Tá? Em 2010, o IBGE levantou um censo que esse grupo de desigrejado vem crescendo de maneira, o nosso comentarista aqui coloca, exponencialmente. Mas eu vou usar um termo aqui nosso, vem crescendo de maneira absurda, os desigrejados. Bem, a gente vai analisar aqui quem são eles. Eles são pessoas que saíram de uma determinada denominação, de uma igreja ao qual faziam parte. Ponto final. Eles não nasceram, eles saíram de uma igreja. Por isso tem o nome de desigrejados. Tá? E o que foi que levou eles a sair dessa igreja? A gente vai observar aqui 5 motivos ou 5 coisas que levaram eles a sair da igreja. O primeiro motivo é a decepção com a liderança. A maioria dos desigrejados são decepcionados com algum tipo de liderança. Eles se decepcionaram e por esse motivo eles saíram da respectiva igreja a qual faziam parte. Segundo motivo qual eles saíram da igreja eles não alcançaram a promessa que naquela igreja falaram para eles. Então, prometeram algo e não cumpriram. Prometeram algo e não realizou-se. E com isso houve uma decepção
com esta tal igreja, ao ponto de eles saírem. Terceiro motivo, qual leva também eles se tornarem um desigrejado, é eles se vê como massa de manobra, ou seja, eles estão ali só para ser usados, lesados. Eles se enxergam como massas de manobra. Esse é o terceiro motivo. Quarto motivo que leva uma pessoa a se tornar um desigrejado. Quarto motivo é a construção de templos. Eles olham e vê que a igreja parece que está saindo do seu ofício, do seu padrão, da proposta de igreja, e a tendência de algumas lideranças, a tendência de algumas pessoas é só visando a construção de templos e foge do real propósito de igreja. Com isso também leva algumas pessoas a ser desigrejado. Não é eu que estou falando, é um censo, é uma pesquisa ao ponto de avaliar isso aqui. O quarto ponto é dissensões dentro de uma igreja, a qual eu não concordo com essas regras, eu não concordo com essa disciplina, eu não concordo com isso na igreja. E eu não concordar, saio daquela igreja e vou para a minha própria igreja. Ou seja, vou congregar em casa. Eu começo a congregar em casa e me torno um desigrejado. Bem, a gente analisamos aqui 5 pontos, o qual uma pessoa se torna desigrejada. Só que aí a gente vai observar agora dentro da nossa lição qual é a visão e a prática dos desigrejados. Um ensino anti-institucional. Bem, a visão deles é que não precisa de um templo para eles serem crentes. Eles trazem dentro do seu bojo, traz dentro das suas ideias que a instituição só passou a valer de fato quando Constantino, o imperador romano Constantino, ele começou a assumir as rédeas da igreja e ali a converteu numa organização, trazendo um código doutrinário, trazendo um regulamentando tal, coisas dessa natureza. Bem, olhando para esse prisma, qual eles colocam, qual eles abordam, a gente vai analisar que eles estão completamente equivocados. Por quê? Porque a igreja antes de Constantino, a igreja já vinha com as suas regras, já vinha com as suas organizações, tá? Já vinha sendo a igreja como corpo de Cristo, tá? Na terra, como instituição. Se a gente analisarmos, a gente vai observar aqui, alegam que na igreja primitiva não havia instituição alguma. Na igreja primitiva não havia instituição. Então eles se consideram igreja primitiva. Ele diz, na igreja não havia instituição. A gente vai partir da ideia de, vamos observar Atos capítulo 6, quando as viúvas sofrem por não haver ali alguém cuidando dela. Vai reunir a igreja se reúne e diz, vamos separar aqui homens e mulheres para que eles possam cuidar dessa área enquanto nós vamos continuar pregando e orando. Então a gente vai observar aqui a igreja organizada. Eles estão organizando, né? Vamos lá. Atos 13:1 diz que a igreja que estava em Antioquia. A igreja estava ali, a igreja é uma referência em Antioquia. Vou dar outro exemplo. A igreja que estava em Laodiceia, a igreja que estava em Filadélfia, a igreja tinha um ponto referencial, aonde ela membrasse, aonde ela congregava, aonde ela se reunia. Então a gente vai observar aí que a ideia aqui já é uma ideia descabida e fora do nosso contexto bíblico, tá bom? A gente vai observar já aí. Suas práticas. E qual é as práticas dos desigrejados? Bem, as práticas deles, eles não querem um templo institucional. Só como é que eles se reúnem? Como são as suas práticas? Como é que eles cultuam? Como eles se alimentam? Olha que coisa. Eu não tenho tempo para me reunir, para eu estar com meus irmãos, para eu desfrutar da comunhão dos meus irmãos, viver em sociedade, desfrutar do calor humano,
É, mas como são as suas práticas? Eles se encontram em lanchonetes, em shoppings, em cafeteria, e ali eles se encontram. Então, eu não tenho um templo, mas eu preciso de um espaço físico para me encontrar, para desfrutar. É algo, irmão, que a gente observa algo completamente equivocado, descabido. Pessoas parecem que não têm orientação. Na verdade, qual é a ideia dessas pessoas? São pessoas feridas, que já veio de uma congregação, já veio de uma igreja, estão feridas, estão machucadas. E na verdade eles não querem se submeter a uma autoridade. É essa que é a realidade. Eles não querem ser submissos a regras e orientações ou mentoria de alguém. Então é dentro desse prisma que eles vão colocar essas pautas aqui de maneira tão descabida. Vamos lá. A gente vai observar que Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele está dizendo: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, minha é pronome pessoal possessivo, minha igreja. Bem, aí a gente vai observar a igreja de Cristo. Como trataremos dos assuntos? Como surgiu em Atos capítulo 15, como surgiu em Atos 6, como a questão de Mateus 18, versículo 17, quando o irmão peca contra ele, vai fazer como? Como é que vai orientar? Então precisa-se de orientação, e às vezes essas pessoas estão dentro de uma proposta, de um caminho completamente diferente. Vamos lá para outro ponto interessante aqui que eu posso olhar com vocês, e eu estou sendo muito claro para vocês. Bem, a ideia aqui dos desigrejados também são contra qualquer sistema de governo na igreja. Eles são contra qualquer sistema de governo da igreja. Além de ele ser contra a uma instituição, a um prédio, não pode ter prédio, não pode ter tal. A gente vai observar que lá atrás havia sinagogas. Lá atrás, a gente vai observar que o próprio Jesus disse: essa casa será chamada casa de orar. Está dando referência à igreja. A gente vai observar em 2 Crônicas 7,14, quando Salomão edifica o templo. A gente vai observar ali. A gente vai observar a igreja, né? E agora a gente vai observar, tem o templo, mas eu tenho que ter alguém para administrar. E aí o texto vai dizer que os desigrejados, eles são contrários a qualquer sistema de governo. Ou seja, eles não querem se submeter a nenhuma autoridade, a nenhuma regra, a nenhum sermão, a nenhuma disciplina. Ou seja, eu faço o que eu quero, vivo como eu quero, não devo satisfação para ninguém. É assim que você quer viver? É assim que as Escrituras nos ensinam? Ei, escute, professor, aluno, fale muito claro isso. A própria Bíblia diz em Efésios 4:11, Deus deu a uns para apóstolo, outros pastores, outros evangelistas. Quem está dando a igreja é Deus. Quem está dando homens para a igreja é Deus. E o texto diz aos Hebreus, capítulo 13, versículo 17, a respeito do pastor. O pastor prestará conta das vossas vidas a Deus. Então, vai dizer para mim que isso aqui é antibíblico? Isso aqui é Não, vocês estão completamente equivocados, queridos. Então precisamos analisar com cuidado esse ponto. Confúcio disse, eu gosto de uma frase que Confúcio disse, quando ele foi interpelado por alguns jovens, que perguntou como ter um bom governo. Confúcio disse, para ter um bom governo, precisa ter um bom exército, comida e líderes confiantes, ou seja,
confiança na liderança. Para ter um bom governo, um bom exército, comida e confiança na liderança. Aí o jovem voltou e lhe perguntaram, mas dentro desses três, qual eu perdendo esses três ainda torno um bom governo? Então Confúcio disse, olha, se você tirar um exército, mas tendo comida, vocês ainda pode ter um bom governo. Sem um exército, um povo bem alimentado e confiante, luta. Sem comida, um povo que confia nos seus líderes faz qualquer coisa. Pode-se ter um bom governo sem comida e sem um exército, mas sem liderança confiáveis, mesmo um país rico e bem guardado está fadado à ruína, disse Confúcio. Então observe. Então, você que está aí, não tem uma liderança, está desigrejado, eu tenho que lhe dizer, você está fadado ao fracasso. Ao fracasso. Então, pense nisso nesta oportunidade. Gente, é uma videoaula que eu estou aqui liberando, mas, porém, a gente precisa, o nosso público aqui é a Igreja de Cristo. E eu sei que na Igreja de Cristo há muitas pessoas decepcionadas, feridas, mas isso não lhe dá o direito de você se tornar um desigrejado. Por quê? Lhe darei aqui um exemplo e esse exemplo vai servir para a sua vida e quem sabe neste dia vai te orientar. Bem, se você entrou na igreja por causa de qualquer conveniência, busca de uma cura, de um milagre ou de uma bênção tal, você pode sair dela por qualquer motivo, porque você entrou por esse motivo. Então, já que você alcançou o seu objetivo, você pode sair dela a qualquer hora. Mas se você entrou na igreja por causa de Cristo, você jamais sairá por causa de qualquer outra coisa. Você aprende a estar em Cristo e aprende a conviver com pessoas. Esta é, vou dizer a expressão aqui, não sei se é certa, mas eu usarei. Essa é a magia de estar no corpo. É de você estar ali e você poder se relacionar com pessoas diferentes e dizer, eu consigo estar no corpo, me relacionando com pessoas diferentes e fazendo o corpo funcionar para aquilo qual foi designado. Essa é extraordinária. É bênção demais. Tá? Então a gente vai analisar desse prisma. Bem, já que a gente olhou aqui o que é o desigrejado, quem são eles, o que leva uma pessoa a ser desigrejada, qual é a sua visão concernente à ideia aqui da lição, uma visão anti-institucional e anti-organizacional. Eles não querem um governo sobre eles. Isso é fato. Por quê? Porque eles querem viver sem regras, sem orientação, sem mentoria, quer fazer o que quer, porque ele acha que não precisa de ninguém para estar orientando eles. Eles podem viver e fazer como eles desejam. Bem, se esse tem sido o seu caso, eu tenho aqui que lhe dar uma notícia, talvez não seja muito boa, mas observe quando o filho pródigo, ele saiu da sua casa, ele se tornou um desigrejado, sozinho. Ele até tentou, mas não conseguiu. E o que ele percebeu? Que não dá para ser um desigrejado. Ele voltou e membrou-se à sua família novamente. Nesta manhã, nesse dia que você está ouvindo essa videoaula, essa é a orientação. Esse é um posicionamento. Não seja um filho pródigo. Tá? Bem, vamos partir aqui para o segundo ponto da nossa lição, que iremos tratar sobre a natureza da igreja neotestamentária. A igreja como organismo. A igreja, ela é como organismo. Bem, em primeiro lugar, precisamos ter uma visão equilibrada da igreja visível e a igreja invisível. Precisamos ter essa visão da igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível, a igreja como um prédio institucional. Está ali a igreja em Éfeso. Está aqui a igreja em Areia Branca. Está aqui a igreja em Lauro de Freitas. Está aqui a igreja na Bahia.
está aqui a igreja no Brasil. Bem, como um prédio, e é invisível. A igreja invisível é os membros. Os membros, isso. A Bíblia diz a igreja como organismo. Somos membros. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 22, 23, diz que nós somos membros do corpo. Somos membros do corpo. Cristo é a cabeça. E como organização, a igreja está lá em Atos 6, o próprio Tito, capítulo 1, versículo 4. A igreja, irmão, ela é organismo, porém ela também é organizada. Não dá para se ter um organismo sem uma organização. Eu acho que essas coisas não se separam. Eles não desassociam. Não tem como. Organismo e organização. A igreja como organismo e a igreja como organização. Ela precisa estar entrelaçadas. Percebe isso? Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, Jesus disse a ide por todo mundo, pregue o evangelho. Isso é proclamação. Nós vamos sair para proclamar. Mas disse batize, discipule. Então, eu preciso, como igreja, né, os membros, mas eu também preciso discipular e mostrar qual é a função de cada um no seu devido espaço, no seu organismo, no seu templo, no seu corpo. Então, a igreja ela precisa também entender sobre a ideia de organização. Imagine, todo mundo quer ser cabeça. Os desigrejados que nós estamos tratando aqui sobre eles. Todo mundo lá é cabeça. Todo mundo lá é o braço, todo mundo lá é a perna. Então, quando surge uma demanda nesse grupo aí de desigrejado, como é que eles tratam? Alguém vai ter que se levantar como uma voz, um líder. E aí, quem sabe, pode haver uma discrepância nesse meio, porque eles não aceitam uma liderança, eles não aceitam alguém que seja um sistema de governo. Então, a gente vai analisar desse ponto. A Bíblia diz em Tito 1, versículo 4 e 5, que a igreja estava desorganizada na ilha de Creta. E Paulo diz, por esse motivo, eu te deixei em Creta para que organizasse a igreja. Então, a igreja não está desorganizada. A igreja de Coríntio, Paulo teve que organizar a igreja. Então, a igreja como corpo e como organismo. Ela não desassocia, ela está junta. Jesus sendo a cabeça e o corpo bem ajustado, ou seja, organismo e organização. Né? A gente vai analisar desse ponto aí, dentro desse prisma. Então, no Novo Testamento, neotestamentário, nós vamos analisar a igreja como organismo. Como organismo, nós somos membros do corpo. Somos membros. Imagine tirando um membro e deixando-o à parte. Quanto tempo ele levaria para morrer? Pense nisso. Quanto tempo ele levaria para morrer? Então a igreja, ele só consegue viver dentro do corpo e alinhado no seu propósito. Quando ele sai do seu propósito, ele morre. Se eu arrancar um coração, eu posso deixar ele ali. Ele vai até batendo. Não vai chegar um tempo, que não vai demorar muito, ele para de bater. Perde-se. Por quê? Porque ele foi desagarrado, foi tirado daquilo que era para estar. Você está entendendo? Então, a igreja é o organismo. E ela também é organizada. Não tem como ter uma igreja como organismo, sendo ela desorganizada. Ela não funciona desse jeito. Então, por isso a igreja é organizada. Por isso Deus deu uns para pastores, evangelistas e assim sucessivamente. Tá? Então a gente percebe que a ideia dos desigrejados vai contrária às escrituras. Nesse ponto, com quem você ficaria? Com as escrituras ou com esse movimento? Com quem você ficaria? Com as escrituras ou com essa ideia? Pense nisso. Vamos lá para o nosso terceiro ponto, para nós aqui já começarmos a finalizar a nossa lição dessa nona aula desse terceiro trimestre. Bem,
Por que da importância, da necessidade da igreja? Qual a importância da igreja? Qual é a necessidade da igreja? Por que olhamos a igreja como família de Deus? Primeiro ponto, a gente olha a igreja como família de Deus. Efésios 2:19, nós temos aí a igreja como família de Deus. E sendo Jesus o cabeça da igreja e o primogênito da mesma. E nós somos os membros desse corpo. Então, a importância é, eu preciso estar nesse corpo. A 1 Coríntios 12:27 vai mostrar ali nós somos membros, né, desse corpo. Acredita que se tirar um órgão de dentro do corpo, ele não sobreviverá muito tempo. Aí eu coloco aqui a ilustração do filho pródigo, eu coloco a ilustração aqui da dracma, da ovelha que se perdeu. A gente analisa dentro desse prisma. Então, a igreja, qual a importância? A importância a ideia da igreja é nós vivermos em sociedade, em comunidade. E eu acho interessante aqui que alguns até dizem, não, mas a igreja sou eu. Não, você só não é igreja. Você só é um membro. A igreja, ela se constitui-se da comunidade. Quando você está em comunidade, aí sim é igreja. Mas fora disso, você é um membro da igreja. Eu não posso ser igreja sozinho? Você é um membro da igreja. Nós até usamos um termo até às vezes que não é para usar, mas às vezes as pessoas usam, dizendo assim, fique à vontade, aqui é sua casa. Na verdade não é a sua casa. Não é a sua casa. Casa de Deus, casa de oração. Então não é a sua casa. Você não pode ficar à vontade. Tá? Você não pode ficar à vontade. Por quê? Porque na sua casa você anda sem camisa, você pode fazer o que você quiser, mas na igreja tem regras, disciplinas, orientação, mentoria. Tá? Então não tem como ficar à vontade. Então a gente usa esse termo, mas não é. Então qual é a necessidade? A necessidade ali da igreja é mostrando que nós podemos viver em comunidade, viver em comunhão, no partir do pão. Então, essa é uma proposta, eu acho interessante, a necessidade de igreja, como referência para conduzir os fiéis para aquele determinado fim. Por exemplo, a gente vai tratar aqui de uma forma até simbólica, mas eu acho interessante. Como é que ele vai falar das ovelhas, João 10? Ele fala do aprisco. Se tem ovelhas, tem um aprisco. Se tem um aprisco, é o lugar onde as ovelhas ficam. Então, de fato, há uma necessidade de congregar. Por isso que o texto diz congregar. O nosso texto áurea, que vai dizer aqui a necessidade de quê? De congregar. Não deixemos na congregação, como é costume, não deixe a congregação. É fundamental uma igreja. Para quê? Porque ali nós vamos admoestar uns aos outros, a fim de se ajustar até ser aquilo que é perfeito, ao ponto de nós irmos para o nosso destino, que é a eternidade, que é os céus. Então a igreja é o lugar de nós vivermos em comunhão, singeleza, partir o pão. Então eu acho interessante a importância da igreja, da comunidade. Eu acho interessante esse ponto. Bem, finalizando-nos, olhando a igreja como testemunho da salvação. E aqui a gente finaliza dizendo a igreja como testemunho da salvação. Bem, professor, a igreja como testemunho da salvação? Bem, ele diz que a igreja é sal da terra e luz do mundo. Nós temos que mostrar ao mundo, de fato, a igreja como testemunho de salvação, que nós somos transformados. Né? Bem, Deus criou a igreja com o propósito de ser uma família. Então entenda,
Deus criou a igreja com o propósito de ser a família de Deus na terra, cuja missão é proclamar a sua palavra. E proclamando a palavra de Deus, né, a sua graça para todos os homens. Então eu acho interessante isso aqui. Né? A família de Deus na terra, sal da terra, luz do mundo. Então eu acho interessante isso aqui. Efésios 3:10 vai falar sobre a multiforme graça de Deus, ou seja, era um mistério que estava escondido, aí Deus revelou a sua igreja e trouxe a multiforme da graça de Deus. Né? E aí a igreja, a família de Deus vai crescendo em todo mundo, em todo o território, proclamando a mensagem sublime da graça de Deus. Isso é maravilhoso. Bem, finalizando aqui, na evangelização, a igreja focaliza o mundo. Na proclamação do evangelho, a igreja focaliza o mundo. Na adoração, volta-se para Deus. Enquanto a igreja se reúne, na adoração, ela volta-se para Deus. E na edificação, atenta corretamente para si mesmo. Então a igreja se reúne e vai edificando uns aos outros, ao ponto de se tornar varão perfeito. Bem, espero ter ajudado vocês com esta aula, compartilhado com vocês nesta videoaula, dizendo aos meus amados irmãos que ainda não são inscritos no nosso canal, que se inscreva, nos dê o ar da sua graça, comente, compartilhe, convide mais pessoas a fazer parte da família sacerdote, nosso canal, que é Jairo Sacerdote. Você vai lá no YouTube lá e procura e fica muito fácil de você se inscrever em nosso canal. Bem, quero agradecer a todos e dizer que se você entrou na igreja por uma conveniência, busque a Deus, busque a Cristo, porque se você está nela por